Saudações, bem-vindos ao Multiverso, com temas variados de diferentes mundos. Hoje o nosso assunto é o Covid. Eu pretendo falar um pouquinho aqui junto com a Adriana sobre a retrospectiva de como veio se difundindo essa doença. Mas eu vou falar principalmente sobre Brasil e Portugal. Brasil porque é onde estão os meus familiares, os meus pais, as minhas irmãs, os meus amigos. E Portugal porque é onde está a minha família, a minha esposa, os meus filhos. Então a gente vai comentar um pouco sobre como aconteceu esse processo todo, a gente estando aqui, a nossa percepção sobre isso, comentar um pouco sobre alguns dados da distribuição da doença, ou seja, quantidade de pessoas infectadas e mortas também, falar rapidamente sobre isso, mas o mais importante é que a nossa abordagem ela vai envolver alguma forma de você manter um equilíbrio emocional para lidar com tudo isso, até um pouco de como nós estamos fazendo. Os dados apresentados aqui, eles vão corresponder às informações obtidas em mídias sociais, na própria mídia televisiva. Então a gente vai falar sobre os dados que foram passados por elas. Só que eu não vou questionar aqui se os dados são verdade, são mentiras, se tem algum envolvimento político, questões políticas. Eu não vou abordar nada disso. Eu vou partir do pressuposto que as informações têm uma certa fidelidade com a verdade, elas têm uma correspondência com a verdade, até porque, tanto no Brasil, as pessoas que eu conheço, como aqui em Portugal, a gente está vendo pessoas infectadas e casos de morte realmente reais, pessoas próximas a nós que estão falecendo. Então, eu vou levar em consideração que as informações são verdade, sem levar em consideração questões políticas, ok? Então a minha intenção agora é justamente comentar algumas formas saudáveis, mas antes disso eu queria que a Adriana abordasse alguns dados que ela fez o levantamento aqui para a gente comentar para vocês nesse vídeo. Bom, pessoal, meu nome é Adriana Mota e eu tenho que informar para vocês algumas informações que eu adquiri pela internet, pelas informações que eu tenho, que já são de conhecimento de vocês, né? Então sabemos que o Covid começou em Wuhan, né, que é uma província de Hubei, na China, em dezembro de 2019, né? E ele teve uma grande incidência em fevereiro e hoje em dia, já a partir de março, ele já se equilibrou mais. Só que em janeiro já começou a se espalhar por outros países, né, do mundo, onde 2 chineses em janeiro foram para a Itália, contaminados, e lá já se espalhou também na Itália, onde teve uma incidência muito grande do Covid. Mas falando um pouco mais na questão de Portugal, onde estamos vivendo, né, atualmente, eu e minha família, a gente está vivenciando ainda uma incidência de Covid, porém, quando começou a contaminação aqui em Portugal, que iniciou início de março, lá no comecinho de março teve o primeiro caso, alguns dias após, uns 10 dias após esse primeiro caso, o governo já tomou uma iniciativa onde já teve uma consideração de estado de emergência, até porque a OMS, a Organização Mundial de Saúde, em março, ela já declarou a pandemia da Covid, né? E então o governo já tomou uma iniciativa logo de estado de emergência, onde começou logo a bloquear os acessos, a ser mais rígido nos acessos de supermercados e algumas regras, né? Já impôs bastante regra e realmente foi uma atitude bem considerada, onde teve um controle muito bom em Portugal, apesar de hoje os casos em Portugal já passam a 27 mil casos, né? Mas está sendo mais controlado, pelo menos no ranking, nas estatísticas entre os países do mundo, ele está em 20º lugar. Lembrando né? que são 27 mil casos de infecção. Isso, né? Quantos casos foram de óbitos? De óbitos foram um pouco mais de 1.000, mas hoje a gente já está em 1.100 casos de óbitos aqui em Portugal. Então, já saímos do estado de emergência, né? Este mês passamos pouco mais de 30 dias, um mês e meio em estado de emergência, e agora saímos do estado de emergência, passando para o estado de calamidade, onde o risco ainda corre muito, né, da contaminação. Até a diretora-geral da saúde também questiona um outro surto agora no final do mês de maio, né, um perigo, um risco que corre, por isso que as regras ainda estão bem rígidas. Uma segunda onda, né?
as regras ainda estão bem exigentes no uso de máscara, nos acessos às outras cidades, aos outros lugares. Os comércios estão abrindo de formas e por etapas, né, para não ter muita aglomeração e muitas regras mesmo. Tá, então resumindo assim, a gente tem o primeiro momento que foi em dezembro, que aconteceu na China, Wuhan, né? Em Wuhan, isso, em Wuhan. Em dezembro, e daí quando foi o mês de janeiro, surgiu na Itália, na Itália, que foi aquela infecção bem expansiva, como todo mundo acompanhou nas mídias. Daí da Itália já teve a contaminação para o Brasil em fevereiro. E em fevereiro também a infecção, a contaminação em Portugal. Já foi em março, Só que aí alcançou um pico aqui em março em Portugal. Isso. Foi, o pico foi na média de, né, já em abril já teve uma incidência bem alta aqui, por volta do dia 23, eles consideram aqui nas pesquisas. E no dias 23 a 25 de abril, onde surgiu a grande incidência. E depois foi controlando mais um pouco, com as regras... Esse controle era quantas mortes por dia, mais ou menos? Era numa média de 20 mortes por dia. E hoje já está numa média de 9 mortes por dia. Isso. Ela está falando aqui de Portugal. O Brasil está como? Isso. O Brasil está tá no estado de emergência. Entrou, né, há pouco tempo no estado de emergência. Está uma incidência muito grande lá. E o Brasil ele tem mais de 168 mil casos, com mais de 11.500 mortes, né? Então aumenta bastante de um dia para o outro os casos de morte, numa média de 5 mil mortes por dia. Bem, sem levar em considerações... Dia, né, aumenta assim, 5 mil casos por Isso. dia. Né? Sem levar em considerações questões políticas ou como as pessoas estão comentando, realmente Portugal tomou medidas que foram... bem positivas logo no início, isso, diferente de como aconteceu no Brasil. Tudo bem, existem diferenças geográficas. Portugal basicamente tem a fronteira com a Espanha, tem, claro, a questão dos voos que foram paralisados também, né? Eu não sei se temos a ser paralisados, mas os voos que foram extinguidos aí no período. O Brasil tem muito mais fronteiras, o tamanho do Brasil é muito maior do que o tamanho de Portugal. Então todos esses fatores, claro, influenciam para a gente estar falando aqui que existe uma diferença. Porém, independente da situação e do país, existem algumas regras que são interessantes para que você se mantenha saudável. Saudável fisicamente e saudável mentalmente também. Acima de tudo, o que nós queremos colocar aqui é que para uma saúde mental você tem que manter a calma. Essa calma ela vai estar em todos os tópicos que podem ser usados para outras questões de saúde, seja saúde física ou saúde mental propriamente dita. Então, a primeira coisa, de 3 que nós queríamos comentar no nosso vídeo, é justamente obedecer regras. Como ela falou, regras foram colocadas no início da infecção em todos os lugares que sofreram contaminação. Em Portugal não foi diferente e muito da população seguiu. Muitas pessoas da população seguiram as regras, algumas não, como em qualquer lugar, né? É difícil fazer com que todo mundo seja 100% participativo. Mas, como o Brasil é muito maior, torna-se muito mais difícil isso. A gente sabe. Mas a nossa mensagem aqui, para quem escutar, para quem vê esse vídeo, seguir as regras é a primeira coisa. Então, manter a calma, seguir as regras. Porque seguir as regras vai fazer com que você use a máscara, com que você faça uma lavagem adequada das mãos, use o álcool gel quando for necessário. Seguir as regras é o que está sendo dito e obedecer. Aí tem gente que vai questionar, tá, Eduardo, mas a questão da máscara, a questão do álcool, isso não vai ser prejudicial no caso de tirar a flora normal, as bactérias normais que tem que estar no nosso corpo que protegem? Existe esse ponto de vista, mas se você colocar nos prós e contras da balança do que é você proteger contra o Covid e acabar se desprotegendo da flora natural do corpo, ainda é melhor se proteger contra o Covid. É melhor você usar a máscara e o álcool. E nessas regras tem sub-regras aí. Em que momento usar? Presta atenção. Se eu estou em casa com a minha esposa e os meus filhos e nenhum de nós vai ter contato com nada lá fora e não estamos doentes, eu não preciso ficar usando a máscara e passando álcool gel na minha mão toda hora aqui. Porque eu vou estar eliminando essa flora natural da minha mão, por exemplo. Então,
Nas regras, se você prestar atenção, está dizendo que se fosse expor a ambientes onde tem um número concentrado de pessoas, como por exemplo um supermercado, uma farmácia, uma padaria, se você precisar ir num lugar desse, você precisa usar a máscara, precisa estar sempre com a mão limpa, porque nesse caso vai fazer diferença. Então, aprenda as regras adequadamente para poder segui-las. Essa é a primeira regra, sempre mantendo a calma, que é sine qua non, tá em ponto geral de tudo, ok? A segunda regra, ela é saber que tudo vai dar certo. Ah, Eduardo, é uma regra ter pensamento positivo. Na verdade, pessoal, eu coloquei isso como uma regra pra gente aqui, de quanto isso é importante, principalmente por situações que a gente já está vivenciando, de pessoas que entram em contato com a gente, amigos, alguns clientes, algumas pessoas familiares também, que estão dizendo que acham que estão contaminados porque começaram a sentir uma dor na costa. Sabe aquela dor de quando você dorme de mau jeito, dorme com uma posição que você acorda e o músculo está travado? Só por ser na costa, a pessoa já acha que pode ser na costa, pulmão, Covid, é aquela ideia comum que as pessoas têm. Não é uma ideia de conhecer a coisa. E daí ela já começa a gerar pensamentos na cabeça dela que envolvem dizer que se eu estou com uma dor aqui, me deu um problema respiratório, travou, eu posso estar com Covid. Na verdade, se a pessoa nem se expôs e ela acha que ela está, ela já começa a pensar sobre isso, ela vai gerando o que a gente chama de uma neura, né? Uma preocupação excessiva, e isso está acabando com a saúde emocional dessa pessoa. Então, por isso que eu falei lá no início, bora manter a calma. Segundo, seguir as regras. Primeiro, seguir as regras. Manter a calma é o geralzão. Primeiro, seguir as regras. Segundo, manter esse pensamento positivo. Esse pensamento positivo vai te deixar mais leve, vai te deixar com uma esperança melhor de que tudo vai dar certo e de que você está saudável. E isso realmente colabora com a saúde do teu corpo. A saúde física e a saúde mental principalmente. Ok? A terceira regra que eu queria falar era para você variar as atividades em casa. Mas todo mundo já deve estar vivenciando isso. Aqui, como começou um pouco antes em Portugal, a gente já estava vivenciando isso um pouco antes. Quando começaram a falar, nós já nos preocupamos e ficamos em casa até um pouco antes do período que foi dado como estado de calamidade, depois estado de alerta geral. Agora estamos vivenciando o estado de calamidade, que é como se fosse o estado de alerta. O de calamidade é menos grave, e nós estamos nele agora aqui. Mas nós, no início aqui, estávamos numa reclusão, então a gente já está um pouco mais aí de 2 meses sentindo o que é ficar em casa todo dia, com as crianças, tendo que fazer as atividades de uma forma inovadora. Aqui, claro, como eu acho que em várias outras famílias, aumentamos muito o contato através de jogos também em família e tudo mais. Muitas outras atividades. Por exemplo, a Adriana aproveitou para desenvolver novas habilidades. Já sei tocar violão. Já aprendeu a tocar violão e teclado. Olha só, palmas para a Adriana. Mas isso é fantástico. Eu estou fazendo outras atividades aqui também, estou com um foco voltado muito para alguns conteúdos que eu estava querendo ler e escrever também. Então, está sendo um tempo que, se eu não soubesse aproveitar, nem a Adriana, a gente estaria talvez entrando num desgaste de relacionamento, talvez entrando num desgaste emocional muito desnecessário, porque a gente está sabendo usar esse pensamento positivo para alterar essa rotina do dia, certo? Fazendo coisas construtivas. Ah, Eduardo, tá falando isso, parece que é fácil falar, mas é difícil porque a minha situação aqui... Todo mundo tem condições de fazer isso. Ah, mas Eduardo, eu não tenho violão, eu não tenho um teclado. Eu tinha já antes dessa crise, eu já tinha adquirido eles. Mas tem outras atividades que dá para fazer. Experimenta pintar, você só precisa de uma caneta, um lápis, uma folha de papel. Outras atividades, talvez trabalhar mais com o seu corpo, talvez fazer atividade física, mesmo que em casa. E daí, com esses 3 pontos que nós colocamos hoje, que é obedecer regras, ter esse pensamento positivo e variar as atividades em casa, tem mais algumas dicas. Eu tenho pelo menos mais 2 para falar aqui, eu não sei se a Adriana tem mais alguma, que eu queria falar para contribuir com esses 3 itens, além de já manter a calma. Um deles é estabelecer horários. Para eu poder fazer essas atividades em família, para eu manter esse pensamento positivo, para eu obedecer às regras, é importante que eu estabeleça horários.
E daí não só estabelecer os horários, mas cumprir esses horários. Se eu marquei algo para eu fazer às 10 da manhã, realizar essa atividade às 10 da manhã. Se eu marquei para acordar às 6 horas, acordar às 6 horas. Eduardo, o que eu vou fazer? Eu vou acordar às 6 horas e ter que ficar em casa. Mas é o que eu estou falando, se você montar um cronograma com atividades, você vai ter resultados muito bons. Okay? Durante esse período, serviu até também para a gente estar terminando um material que estava precisando ser feito para uma porra de psicanálise que a gente estava participando no Brasil e faltava um material que era uma parte online. Então tudo isso você tem como fazer, basta você se organizar, trabalhe a sua criatividade nesse período. Ok? Uma outra dica que eu queria dar, que funcionou muito pra gente em vários sentidos, até antes de ter o isolamento necessário por causa da Covid, mas até por estar aqui numa rotina nova, nós começamos a baixar algumas apps de telemóvel, de celular, telemóvel, né, de celular e de tablet, aplicativos que tinham o estímulo para algo que a gente queria fazer. Podia ser melhorar a alimentação, podia ser aplicativos para atividade física. Não são todos os aplicativos que são bons, mas você pode selecionar aplicativos que você vai experimentando e vai vendo que eles têm qualidade. Eu até aconselho para quem quer parar de fumar, tem um aplicativo que eu andei estudando os aplicativos na internet, tem um aplicativo muito bom para parar de fumar que ele te coloca com dicas, ele te coloca com rotinas que são saudáveis para você. E isso também vale para se alimentar melhor, para realizar algumas atividades, por menor que seja a quantidade, mas fazer atividades que vão te manter mais saudáveis física e mentalmente. O principal que a gente usa aqui, eu não vou divulgar um aplicativo assim, se quiser depois deixa recado aqui nos comentários que a gente pode trocar umas ideias, mas uma coisa que é muito boa que a gente tem usado são aplicativos para meditação, aplicativos para auto-hipnose, para relaxamento. Tem sido muito bom para a gente, inclusive para os nossos filhos. Eu não sei se você quer dar alguma dica para eles, amor. Eu sugiro que vocês sigam essas dicas, né, que são muito importantes, e pensamentos positivos, e que isso tudo vai acabar. Então é isso, pessoal. Bem-vindos mais uma vez aqui ao Multiverso. Não se esqueçam de clicar no joinha, se inscrevam no canal se não são inscritos e divulguem para seus amigos que vai vir muito mais novidades.